Graças e paz, amados, boa noite a todos os meus amados irmãos em Cristo aí. Como nós falamos, hoje vou gravar aqui uma breve live sobre esse pequeno livro, Romanos 9, de Jacó Arminio. Se porventura você não tem essa obra, eu recomendo. Tem aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aqui é um pequeno livro, uma grande obra. Romanos 9, de Jacó Arminio. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Glória a Deus. Então vamos juntos. Antes de começar a falar do livro de hoje, ou do assunto de hoje, Romanos 9, eu quero rapidamente fazer aqui um parênteses, um jabá. Não estou ganhando nada de nenhuma editora, nem da Reflexão, nem de ninguém, tá? Vou apresentar aqui um dos livros de teologia arminiana que eu mais gosto, que é Jovem Incansável Não Mais Reformado, do Austin Fish. Esse livro vai contar a história de uma pessoa que adentrou no calvinismo. Era uma pessoa que realizava eventos com grandes nomes da teologia calvinista, né? Da teologia reformada, e sendo indagado e questionado por amigos e aprofundando seus estudos, ele não conseguiu adentrar na doutrina mais rígida do calvinismo, que é o natural. A pessoa vai estudando, ou ele vai por mistérios, ou ele vai para o calvinismo rígido, dizer que Deus causa tudo. É as únicas duas opções plausíveis. Ele não aceitou bem nem a antinomia e os mistérios, e muito menos a ideia de Deus autor do pecado. Então ele, confrontado com isso, passou a estudar, e acabou deixando o calvinismo. Ele conta essa sua jornada nesse livro, muito bom livro, tá? E quero fazer também um jabá do meu, né? Glória a Deus! Se você não leu ainda A Lei como Revelação de Deus, leia. Não tem nada de místico aqui, como é que chama? Esotérico, ou mesmo de revelacional, não, a revelação de Deus é a lei que revela Deus, revela a pessoa de Deus. Essa que é a intenção do título, tá? Mas vamos lá falar de Arminio e Romanos 9, tá? Esse livro aqui, ele foi traduzido pelo Dr. Vailate, e ele é um escrito de Arminio a um ex-padre chamado Gélios Esnecanos. Um detalhe muito importante para qualquer estudante da teologia de Arminio. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né, abençoado? Um abraço aí para minha prima Aline, para o meu irmão Marcelo Monteiro, um abraço em nome de Jesus. E para os que vão chegando aí, dá um oi aí para mim ver vocês, para eu poder mandar um abraço, tá? É muito importante para quem está estudando a teologia de Arminio compreender que Arminio escreve na defensiva, é diferente de Calvino. Calvino escreve postulados. Calvino propõe a escrever doutrinas e sistematicamente, de um modo sistemático. Então acaba que a leitura de Calvino é mais agradável. Obrigado, irmão Douglas. A leitura de Calvino, em termos de sistemática e do livro em si, é mais agradável do que você, às vezes, ler o volume 2 aqui das obras de James Arminio. Porque nas obras de Arminio, o que está acontecendo são debates. Arminio não está traçando ou delineando doutrinas. Então, às vezes, as conversas são espaçadas, as conversas não são seguintes, não seguem uma ordem cronológica, às vezes até mesmo do assunto. Então a gente tem que ir garimpando ali e compreendendo o que e quem ele estava respondendo. Então a perspectiva de Arminio é sempre essa de expor a sua real condição. Por quê? Porque Arminio era acusado das mais diversas heresias. Como ele era um professor muito respeitado, alguém muito hábil na palavra, a única forma de desacreditá-lo seria atribuindo a ele, quer dizer, as piores heresias da época. Então Arminio vira e mexe tinha que estar escrevendo em defensiva, dizendo assim, eu nunca disse isso, ou eu disse, mas não foi desse modo.
O que vocês estão ouvindo aí é fofoca, é conversa, é um escrito que não tem minha assinatura. Outra pessoa disse e foi atribuído a mim. Então Armínio vai explicar. Armínio é um teólogo em excelência. É maravilhoso ler Armínio. Esse aspecto de ele responder ou de estar na defensiva dificulta a leitura um pouco. Em compensação, um abraço aí pro meu irmão David Júnior aí, do Livecast. Em breve Livecast aí de volta, né? Já estou antecipando. Olha só, então essa leitura ou essa posição de Armínio na defensiva dificulta um pouco a nossa compreensão logo das suas falas, mas é maravilhoso ler Armínio, um teólogo realmente da graça e dificilmente só pode estar entre os grandes. Armínio só pode estar entre os grandes da história da teologia. Porque para responder e para se opor, né, à teologia dominante, que era a escola zwingliana e de Calvino, e se apresentar como um jovem, que ele era jovem desde novo, como um representante de resgate da tradição patrística, não foi fácil para ele. Eu digo para as pessoas que na época de Armínio, uma palavra errada lhe levava para a fogueira. Então não era fácil para Armínio tecer os seus argumentos. Então, ainda para compreender os escritos de Armínio, e já vamos entrar em Romanos 9, Armínio é um teólogo que se desenvolve em 3 fases. A fase acadêmica, de estudante, a fase de pastor. Na época dele era assim, a pessoa era pastor primeiro e depois voltava para a academia para ser professor. A maioria dos confrontos e das respostas que Armínio vai trazer, já é numa fase mais madura. Inclusive o Steve Gunther aí, eu ainda não tenho o livro, lançou a Declaração de Sentimentos, que é exatamente essa fase. Quando o Armínio vai expressar exatamente, ele vai ali, de modo positivo, não na defensiva, né, positivamente, mais assertivo, ele vai colocar aquilo que ele acredita. Por isso a Declaração de Sentimentos é a principal obra de doutrina arminiana. Quando a gente for falar de Armínio, a gente tem que basear, sobretudo, na Declaração de Sentimentos. Isso é a dica aí para qualquer pessoa que for estudar Armínio. Agora, falando de Romanos 9, eu digo que Romanos 9 é um texto arminiano, não é calvinista não. Quando o calvinista vem conversar conosco, ou comigo, ou com outros arminianos aí que tem um pouco mais de experiência, em pouco tempo ele muda de texto, porque ele não consegue sustentar a tese calvinista em cima do texto de Romanos 9. Armínio, escrevendo, ele sempre é muito gentil, né? Aí ele começa ao distinto homem de Deus. Você vê que quando Armínio vai debater com Francis Júnior, ou mesmo com Gomaros, ou com outros, principalmente no volume 3, tem várias respostas, né? Você vai ver que Armínio é sempre delicado. É meu amigo, Senhor, muito distinto, homem de Deus. Quando você vai ver Calvino falando com seus opositores, cães, porcos, é assim. Então daí você já faz uma diferenciação entre esses dois homens, Armínio e Calvino, né? Sobre pelo menos o perfil dos pregadores, né? Calvino, quando ia tratar com seus opositores, era cães, era porcos, era imundos, era daí para frente, tá? Armínio vai começar a sua exposição de Romanos 9 como qualquer outro pregador. Ele vai dizer, como a maioria dos comentários, que a exposição de Paulo, contextualizando Romanos completamente, a carta toda, melhor dizendo, é contrastando fé e lei. E muito me admira essa percepção de Armínio da lei e da graça. Armínio, ele vai mostrar que toda a carta de Romanos, em seu comentário, é em virtude da graça de Deus. E que o capítulo 9 de Romanos não está fora disso. Então, logo no começo da exposição de Paulo, ele vai dizer que a promessa não falhou aos judeus, que é um assunto relativamente comum. Uma coisa comum em Romanos é que o calvinista acha que é um texto tão calvinista que despreza dezenas e quem dirá até centenas de comentários que não concordam com a interpretação calvinista. Até mesmo
de Romanos 9, de calvinistas. Por exemplo, o F.F. Bruce não tem uma interpretação diferente de Romanos 9 da de Calvino. Eu posso dizer que o Cranfield, né, o C.B. Cranfield, tem uma série de comentários de Romanos 9 que não vai entrar nessa de eleição de um para cá e outro para lá, e que aquilo ali está falando da predestinação dos indivíduos selecionados, como o calvinismo advoga, tá? Armínio começa a dizer assim, dizendo assim: teria a palavra da aliança firmado com os judeus sido em vão? Se a doutrina do apóstolo em relação à obtenção da justiça e da salvação pela fé em Cristo, não pela lei ou pelas obras da lei, encontrasse um lugar ou fosse considerada como o princípio fundamental da salvação, Armínio vai fazer essa diferenciação de lei e graça, até chegar naqueles versículos conflitantes, que é a parte que nós iremos chegar. A primeira citação, logo no versículo 6, salvo engano, é sobre Ismael e Isaac. Isaac é escolhido como filho da promessa, e na sequência Esaú e Jacó. E aqui Armínio começa a fazer o distanciamento em relação à interpretação calvinista, e era predominante, era das escolas, era de Gomário, de Gomaros, de Beza e de Calvino. A escola de Genebra era máxima no tempo de Armínio. Então ele vai começar a defesa falando que Jacó e Esaú, assim como Ismael e Isaac, devem ser interpretados como tipos. Assim como Sara e Agar foram interpretadas por Paulo como alegoria da lei e da graça. Aqui a mesma coisa. E me surpreendeu Armínio fazer essa comparação de Esaú com a lei. Ele diz: todos que são da lei, ou que procuram justificação pela lei, estão debaixo de servidão. Assim, né, como Esaú ficou debaixo da servidão de Jacó. Isso também me chamou a atenção nesse comentário de Romanos 9 de Armínio. Então, quando chega Jacó e Esaú, Armínio, também uma coisa muito boa, não está aqui nesse livro, mas está, eu acho que no volume 3 das Works, ele era versado no grego. Então ele vai dizer, para que o propósito fique firme, né? Esaú e Jacó, primeiramente, devem ser entendidos, né, como figura de nações e das promessas de Deus, e não enquanto indivíduos. Ele diz assim: aqui devemos repetir o que foi dito antes, como observação geral, está na página 32. Que Esaú e Jacó devem ser considerados não em si mesmos, mas como tipos, e de modo que atribuídos a eles seja acomodado os antitipos, né? Ou, em vez disso, as coisas representadas por eles. O calvinista às vezes pergunta se... Um abraço aí para o irmão Saulo, para o irmão Osso Salles, para o irmão Binha, aí a Sara Binha que ele coloca, né? Que também já leu o nosso livro aí da lei, sobre a lei. Olha só, recapitulando, ele vai destacar, como todo bom comentarista bíblico, que Jacó e Esaú e Jacó estão representando nações, ou representando promessas referentes às nações. Até porque o texto citado em Gênesis 25 e Malaquias capítulo 1 faz referência a eles enquanto nações. Principalmente na expressão amor a Jacó ou de Esaú, que vem de Malaquias 1, que é mais de 1000 anos depois de eles terem nascido. Então, eles devem ser entendidos como tipo de algo. E nós devemos buscar o seu correspondente, ou antítipo, né, no Novo Testamento, tá? Continuando, eu quero mais ler aqui alguns pequenos trechos que eu separei, tá? Ele diz assim: eu tenho também, né, explicado para muitos os judeus foram representados como Esaú, o mais velho que estava buscando em seu zelo pela lei a justificação e vida pela lei, e que Jacó, o mais jovem, foram representados aqueles que buscavam as mesmas coisas pela fé. Então o que Armínio vê no texto de Romanos 9, na citação de Esaú e Jacó, não é a separação de indivíduos, de pessoas para cá ou para lá. O que Armínio vê, né, é a separação de propósito ou de escolhas, de objetivos. Enquanto Esaú representa claramente não aliança e representa
também, de certo modo, aqueles que buscam se justificar pela sua própria força, Jacó representa a linhagem daqueles que são da fé. Se Jacó representa aqueles que são da fé, isso é pela fé que Jacó também vai ser alcançado. Então o contraste não é entre pessoas, mas entre situações da lei e da graça, da crença e da descrença, da aliança e da não aliança. Então é isso que Jacó e Esaú representam. Ele ainda vai falar muito mais sobre isso. Ele diz assim: o apóstolo aqui não trata do decreto ou do divino propósito pelos quais alguns são eleitos e outros são reprovados. Não é isso, considerando absolutamente em sua própria natureza, seja pura ou corrompida, mas de um propósito tal que inclui aquela descrição de eleger e reprovar, que aqui é claramente observada naquele propósito pelo apóstolo em que consiste. Ou seja, não sei se eu estou lendo muito rápido, irmão, que eu quero ser breve, né? Da outra vez demorou 40 minutos. Mas o que Arminio está dizendo é que essa reprovação e eleição passa por esse objetivo da salvação pela graça e pela fé. Eu acho que Karl Barth não leu Arminio, porque as opiniões de Barth são muito semelhantes. Eu até coloquei um texto ainda há pouco, do Carl Benz, que ele diz que Barth redescobriu a eleição cristocêntrica que Arminio defendeu. E eu vejo também como Benz, desde muito tempo, desde antes de ler o Benz, eu falo isso, que Arminio e Barth têm uma teologia muito semelhante no que tange a salvação. Só que Barth, como ele era mais genérico, menos específico, e Arminio mais técnico nesse sentido, Barth foi acusado de universalismo. Mas é para quem não o entendeu. Quem entende sabe que não tem universalismo ali. Tá? A grande pergunta relativa à predestinação, era a pergunta de Calvino, a seguinte pergunta: por que uns creem na palavra e outros não? Inclusive o Sandstorm escreveu um livro, Escolhidos, falando de dois gêmeos que um aceita e outro não. Aí com base nisso ele diz que a predestinação é verdadeira. Então a grande pergunta de Calvino era essa: por que a gente prega o evangelho para duas pessoas, uma aceita e a outra não? Então a resposta que Calvino encontrou foi que é Deus quem escolhe, buscando amparo em Agostinho. Um detalhe aqui que os calvinistas não sabem é que Arminio também, em muitos dos seus textos, tem amparo na doutrina de Agostinho. Graça preveniente, na questão da massa perdida. Eu vou falar aqui outras questões. Na página 41 diz assim: porque alguns creem, outros não. Arminio falando, possui a mesma mudança de sujeito e atributo. Afirmo que isto não está em discussão aqui em Romanos 9, pelo apóstolo. Nem tem até mesmo a menor ligação com o esquema do apóstolo aqui nesse texto. Deus tem determinado imutavelmente salvar alguns desde a eternidade, mas em Cristo. Nas obras volumes 3, Arminio vai dizer várias vezes assim: Deus não amou e nem considera ninguém a não ser enquanto salvo em Cristo, né? Enquanto servo de Cristo, enquanto conhecido em Cristo, tá? Continuando. Nós estamos aqui no versículo 11 de Romanos 9, diz assim, né? Não tendo eles ainda nascido, nem mal, nem bem para ser feito, ou que tivessem feito, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Uma grande confusão dos calvinistas é esse propósito de Deus. O propósito aqui é proteme, se eu me lembro bem do grego, né? O Arminio explica isso nas UORCs. É um objetivo. E o objetivo não tem como estar ligado à pessoa do indivíduo, senão ele não colocaria como um aposto, como um entre vírgulas, né? Entendeu? Então ele vai dizer que esse propósito está até além do indivíduo. E é isso que a gente crê. O propósito da escolha de Jacó é Cristo, é Jesus, a descendência. Gálatas 3,16 diz que a promessa foi feita não dizendo respeito a muitos, mas a um só, isto é, a Cristo. Então Arminio compreendia perfeitamente isso. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú.
Rapaz, isso aqui tem dado... Antes, no versículo 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. O calvinista se atrapalha todinho aqui. Quando a gente vira para o calvinista e diz, quando foi que Esaú, o maior e mais velho, serviu a Jacó? Mostra na Bíblia. Aí eu já vi as respostas mais absurdas. Desde servidão espiritual, não, no dia que Jacó Esaú vendeu a primogenitura, ele estava servindo a Esaú. Se você procurar em Gênesis, você vai ver Jacó se curvando diante de Esaú. Você vai ver Jacó dizer para Esaú assim, meu senhor, eis aqui a minha família, tem misericórdia de nós, né? Age com benevolência conosco. Ele chama Esaú de meu senhor. A Bíblia vai dizer que os bens de Esaú eram tantos, Deus abençoou tanto Esaú em prosperidade, que eles não podiam ficar juntos. Por isso que se separaram em duas nações, mais propriamente, né, no tempo. Duas nações, porque os bens deles eram muitos e eles não podiam viver em conjunto. Então, quando a gente pergunta ao calvinista, a primeira pergunta que você deve fazer ao calvinista é essa: quando Esaú serviu a Jacó? Mostra na Bíblia. Ele vai se perder todinho, vai dar o duplo twist carpado, o salto quântico hermenêutico, para arrumar um texto, alguma coisa para dizer que Jacó, ou que Esaú pode ter servido Jacó. Logicamente que esse texto está falando de Jacó e Esaú enquanto nações. Edom serviu Israel, né? E o texto citado, amei Jacó, rejeitei Esaú, é Malaquias capítulo 1, do 1 ao 3. Mas mais importante que isso é entender a linguagem. A linguagem aqui, aí eu vou um pouquinho além aqui do Armínio, ele não chegou a tocar nisso, mas a linguagem aqui é o que a gente chama de expressão idiomática. No caso da expressão bíblica, a gente chama de hebraísmo, que é uma expressão típica do hebraico. O que é um hebraísmo? O que é uma expressão típica? Quando eu digo para você assim, olha, não existe almoço grátis. Se uma pessoa de outra cultura traduzir esse texto, ele pode achar que nós estamos falando de comida só. Quando na realidade, o conjunto, a carga semântica, o significado dessa expressão é muito maior do que isso. Está relacionado à questão de trabalho e de que ninguém dá nada para ninguém. Esse é o sentido usual, que ninguém dá nada para ninguém. Tudo que você vai fazer, você tem que conquistar. Aí a gente diz, não existe almoço grátis. Esse é o sentido, você tem que conquistar. Você tem que correr atrás, você tem que lutar. Não tem nada a ver com o almoço, com aquele dia de comer. É a mesma coisa aqui. Isso aqui é um hebraísmo. E em um determinado texto, Jesus vai dizer assim, olha, aquele que não odiar pai, ou aborrecer pai e mãe, aquele que não aborrecer seu irmão, odiar seu irmão, aquele que não odiar, não é meu amigo, não pode andar comigo, não é meu discípulo. Aí eu pergunto, será que Deus está mandando odiar pai e mãe? Mandando odiar os irmãos? Mandando odiar a família? É uma situação típica de comparação, de hebraísmo. O que Deus está querendo dizer, e quando diz lá que o maior servirá ao menor e o menor foi colocado na frente, não é que ele não vai abençoar o outro, é que um foi escolhido em lugar do outro, porque era direito legal, digamos assim, de Esaú herdar. Mas Deus é Senhor sobre tudo. Então ele diz, não, vou colocar isso na frente. Então ele usa um comparativo. Ele diz, olha, amei esse e preteri aquele. Daí o calvinista já dá o duplo tweet carpado, o salto quântico hermenêutico, e deduz que se escolheu esse, odiou aquele, então ele odiou sem causa. Isso é terrível. O ódio sem causa é terrível. Eu quero saber de onde é que Deus odeia sem causa. O calvinismo supralapsariano foi destruído por esse livrinho aqui do Armínio. Esse pequeno comentário, desculpa aqui, caiu minha caneta. Esse pequeno comentário de Armínio. Destruído, literalmente, não tem como Deus odiar sem causa. E não tem como Deus ter misericórdia, a não ser que seja de pecadores, né? Considerando os homens como pecadores. E aí isso já vamos avançando. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Mas isso aqui está falando em relação ao propósito, não em relação aos indivíduos. Essa interpretação calvinista de dizer que esse texto está falando do indivíduo, atribui aos indivíduos, Jacó e Esaú, uma importância muito maior do que a Bíblia está dando.
Ora, só tem um nome para ser glorificado na Bíblia, é o nome de Jesus. Isso é tão ruim, tão feio, que alguns calvinistas como Luiz Berkhoff vão chegar e dizer que Cristo não é nem a força motora da eleição, ele é só o resultado, ou seja, a manifestação disso no tempo. Porque a eleição foi feita lá atrás, então Cristo é só uma manifestação dessa eleição, ele não é a causa, a razão. Quando a gente vai ver Efésios, nós fomos eleitos nele, em Cristo, tá? Então, avançando um pouco mais para outro texto problemático, que seria o endurecimento de Faraó, que diz assim, versículo 17 de Romanos 9. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Olha só, lá no livro de Êxodo vai aparecer que Faraó endureceu seu próprio coração. Lá no livro de Êxodo vai aparecer que Faraó já estava com o coração duro e Deus já tinha, desde o início, dito que viriam todas as pragas até a morte dos primogênitos. Deus falou desde o princípio isso para Moisés. Se você ler a história toda, você vai perceber. Armínio vai fazer uma pergunta sensacional aqui. Porque o calvinista diz que Deus se ira com aquele que ele endurece. Ou seja, Deus endurece a Faraó de propósito. Tu vai ser mau, tu vai ser um matador, tu vai ser um estuprador, tu vai ser um ladrão. E faz aquele ladrão, aquele estuprador, aquele matador. É o Faraó, tá aqui. Faraó. Aí agora Deus ficou com raiva dele. Tô com raiva de ti. Porque tu é matador, tu é ladrão, tu é estuprador. Armínio disse, mas que tolice, a palavra que Armínio diz. Que pergunta tola. A pergunta certa é, Deus pode endurecer aquele com quem ele está irado? Essa é a pergunta. Deus pode endurecer aqueles com quem ele está irado? Ou seja, aquele que não quer se dobrar, aquele que não quer se converter, aquele que não dá ouvido à palavra, Deus pode endurecer o coração dele? Essa é a pergunta que Armínio faz. Para mim, isso foi sensacional. E é isso que vai mostrar lá, por exemplo, em Tessalonicenses, que vai dizer, olha, dou graças a Deus que vos elegeu desde o começo, porque eles não quiseram ouvir, por isso foram endurecidos, para que caíssem no erro e no engano. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco, e aqui eu já vou concluindo, tá? Que é o último texto problemático. Eu só vim tratar dos textos problemáticos e falar um pouco desse livro. O último texto problemático é o 22, não é? Que diz assim, o 21 em diante, assim, ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que dizeis se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Olha só, essa questão de vaso de honra e vaso de ira e vaso de desonra, ela é interessante, porque ela já começa com uma citação de Jeremias, não é? De Jeremias e o oleiro, Jeremias 18. E lá é muito claro quando diz que se a nação se arrepender, Deus não vai castigar. E se ela não se arrepender, o castigo virá. Mostra claramente que o juízo ou a benevolência de Deus é fruto da resposta, não da autonomia, da resposta que aqueles povos dão à mensagem e à palavra de Deus. Então, Deus não está dizendo aqui que ele faz indistintamente o fulano para ser mal ou ser ruim, não é esse o objetivo. No fundo, Deus está dizendo que ele cria as pessoas que vão fazer o bem e as pessoas que são ruins, vieram ambas das mãos dele. Mas cada um tomou suas decisões no tempo, irmão. Cada um tomou suas decisões. Então, o que prevalecia na época? Na época, prevalecia a ideia de Beza, que entendia essa massa de perdidos como a massa dos homens. Então, daquele grupo de homens universal, é a massa, para Beza, para Teodoro de Beza. Daquele grupo de homens universal, ele vai tirar uns, a massa, homens sem pecado, sem nada, que é o supralapsarianismo, e vai fazer para ser malvado,
e outros, para ser miserável, mas vão receber a graça. Vamos para cá. Essa é a ideia de Beza. Mas aí quando Armínio vem, Armínio cita quem? Cita Agostinho. Agostinho diz que a massa descrita em Romanos é a massa dânata, ou a massa danada, a massa perdida. E por que Agostinho vai dizer que é a massa dânata, ou perdida? Porque não há como Deus se irar com quem não tem pecado, e nem ter misericórdia daquele que não pecou. Ora, mas isso é óbvio. Como é que Deus vai ter misericórdia ou derramar graça sobre aquele que não tem pecado? Então, quando Deus considera a graça a ser atribuída ou dispensada sobre alguém, ele vê essa pessoa enquanto pecador. Então, se ele é pecador, ele carece de graça e de misericórdia. É muito simples. Aí Armínio traça o paralelo. A mesma coisa é para os reprovados. Deus não tem ira sem causa. Deus se ira das ações, de um pecado, das atitudes. É certo que Deus sabe desde toda a eternidade as atitudes que virão. Mas a ira de Deus é consequente e nunca causa. É aquela pergunta que Armínio fez, por isso eu achei maravilhosa. Ele diz, será que Deus pode endurecer aqueles com quem ele está irado? Essa que é a pergunta. E não, será que Deus fica irado com aquele que ele endurece? Isso não tem nem lógica, é até irracional. A pessoa, para abraçar o calvinismo, se ele for realmente estudar a palavra ou perceber as nuances realmente a fundo, tentando se desvincular um pouco da tulip, que a tulip é uma corrente. A pessoa entrou na tulip, ali é difícil sair. Ele vai perceber que não tem nada disso no texto, tudo isso é inferência. Eles estão dizendo, não, Deus criou da massa neutra. E Beza, para que fique bem claro, não prosperou, nem mesmo entre os calvinistas. O Sínodo de Dort também rejeitou as doutrinas de Teodoro de Beza, tá? Então, Armínio vai lançar esse argumento. Tá aqui, ó, ele diz, vou ler aqui, ó. Na palavra massa, Armínio falando, Beza entende que a referência seja a raça humana, ainda não criada e ainda não corrompida. Sabemos que Agostinho possuía opinião diferente e que ele considerou a massa como referindo-se à massa caída. É lógico que a massa caída. É interessante, eu quero abrir um parênteses aqui para ler o N.D. Kelly. Ele fala aqui da massa dânata, né? Aí ele diz aqui, quando Deus vai dizer que ama a todos. É muito interessante isso. Olha o que o Kelly, historiador aqui da patrística, vai dizer quando Agostinho, falando disso, né, mas quando ele chega nos textos que Deus ama a todos, ele diz assim, desse modo, Agostinho, ele precisa distorcer, é o Kelly falando de Agostinho, o texto que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, exemplo, 1 Timóteo 2,4, interpretando que ele deseja a salvação de todos os eleitos, entre os quais estão representados homens de todas as raças e tipos. Ora, quando eu vejo um calvinista vir com essa interpretação de todas as raças e tipos, quando eu vejo essa interpretação de todas as raças e tipos, eu digo assim, rapaz, como é que arrumaram isso na Bíblia? Onde é que Jesus manda orar? Ore pelo pedreiro, pelo carpinteiro. Quando Deus fala em Timóteo para orar por autoridades, e em Romanos também ele fala para que tenhamos paz, é o objetivo. Ore pela autoridade para que a gente tenha paz. E também porque Deus pode salvar eles. Mas Deus não está instituindo classe de pessoas. Eu vou fazer minha oração aqui, eu vou orar pelos pedreiros, pelos policiais, pelos médicos. Eu oro pelo João, pelo Paulo. Eventualmente, nós podemos orar por classe de pessoas. Mas quando você for orar por mim, não ore por pastor, não. Ore pelo Flávio, tá? Não ore assim, eu quero orar pelos pastores, pelos arminianos. Não, coloca meu nome aí, eu oro pelo Flávio. Eu quero orar também pela sua vida. Quando eu for orar, não vou orar pela classe que você trabalha não, tá? Então, é um absurdo essa interpretação calvinista. E o Kelly diz muito bem que Agostinho foi o primeiro a começar essa distorção. Para justificar o seu duplo twist carpado, ele vai com essa de todas as raças ou todos os tipos. Mas retornando, portanto, Armínio dizendo, Deus fez o homem para a sua própria glória,
eu falei isso desde a primeira vez que eu conversei sobre Armínio no Arminianismo 1. Isto é, não que ele devesse receber a glória do homem, mas para que ele pudesse demonstrar sua própria glória de forma muito mais distinta pelo homem e por suas outras criaturas. Deus fez o homem para a sua glória, Deus criou tudo para a sua glória, mas desejou um relacionamento pessoal e genuíno com os homens. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, eu queria responder as perguntas a respeito de Romanos 9, tá? E ao invés de continuar comentando, se alguém tiver alguma pergunta aí, essa é a hora, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então eu só falei dos textos mais críticos, né? A eleição de Jacó e Esaú, trata-se de um hebraísmo ali, amei Jacó e rejeitei Esaú, já expliquei. Falei também das promessas que sempre se referem a nações, e Armínio vai entender isso claramente. Falei de Faraó, Faraó foi levantado, e recapitulando, para que o nome de Deus fosse glorificado, e Faraó foi endurecido como consequente, e não originariamente. Se você for ler o texto de Êxodo, você vai ver que o coração de Faraó já estava endurecido. E o outro ponto crítico é da massa. Uns para honra e outros para desonra. Mas Deus suportou com paciência os vasos de misericórdia. Ora, se Deus tem paciência, os vasos de ira, quer dizer, se Deus tem paciência com os vasos de ira, como é que ele vai ter paciência com o vaso que ele mesmo criou? É uma coisa ilógica, irracional. E segundo, se ele tem ira, essa ira é sem causa? É o que eu estou explicando aqui. São os mesmos argumentos de Armínio. Armínio vem com esses argumentos para colocar. Então, para não dizer que é só Armínio, você vai encontrar esses mesmos argumentos em muitos outros. Eu já li muitos comentários de Romanos. Já citei aqui, vou citar N.T. Wright, Cranfield, F.F. Bruce, Craig Keener, Wisby, Moody, tantos outros, Calbart também, né? Tantos outros, e ninguém concorda com Calvino. Então, às vezes, o calvinista também vem com essa questão de que eles estão na ideia majoritária, ou que eles estão seguindo aí uma tradição que tem no máximo 5 séculos. Não tem respaldo na patrística, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Marcelo falou de Calbart, mas aí não deu para eu pegar a pergunta aqui. Pode colar de novo aí, Marcelo? Pode colar aí rapidinho a pergunta? Que aí eu respondo. Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrar, tá? Se você não tem esse livro, compre. É um pequeno livro. Vai ter um pouquinho há um pouquinho de distanciamento, né, na forma de leitura, de linguagem, porque é uma linguagem mais antiga, mas foi uma boa tradução aqui do professor Vailate, né? E você vai perceber as respostas de Armínio. Na carta aos Romanos, Barthes faz várias citações de Calvino na explicação de Romanos 9 para justificar as peripécias do careca. Procurei em Barthes o argumento de que os gêmeos são tipos e não encontrei. Concordo com sua posição, amigo, mas se puder citar o texto de baixo defendendo que os gêmeos são tipos e não se trata de eleição e rejeição incondicional dos indivíduos. Olha só, a ideia de Barthes em Romanos 9, já abrindo aqui um pouquinho mais de Armínio, né, é que dentro de nós existe um Esaú e um Jacó. E o Esaú e o Jacó representam aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus rejeita. Essa que é a ideia de Barthes em Romanos 9. Ele nem vai para a ideia de indivíduos enquanto pessoas e nem vai para a ideia de que representando só nações, porque ele entende que ali representa aliança e não aliança, como eu falei. Então ele foca nesse aspecto de aliança e não aliança, o que Deus aceita ou quer e o que Deus rejeita. Então, mais especificamente, ele vai dizer que dentro de nós há um Jacó e um Esaú em luta. É esse que é o argumento de Barthes, não é exatamente o mesmo argumento de Armínio. O que eu citei esses outros comentaristas, não é que eles concordam ipsilíteres com Armínio, é que eles não concordam com Calvino, como é vendido, né, o peixe por aí, que Calvino é o grande comentarista, e aí tá na melhor, né, com em relação aos outros. Tem mais perguntas? Ele sustenta que a eleição é individual para salvação. Já expliquei, a eleição, ela primeiramente é de Jesus. A gente fez um livrecast aí sobre eleição, tá para sair, junto também com o pastor Tiago Titilo,
vai ser uma benção aí para vocês ouvirem com mais calma sobre a eleição. Eu não quero queimar aqui porque já está pronto aí, já está quase pronto o Livrecast para sair com o irmão David aí, tá? Então não vou falar muito de eleição aqui hoje, mas Romanos 9 a gente comenta. Deus incondicionalmente escolhe José Cláudio, salvar e incondicionalmente rejeita e endurece outras? Olha, na Bíblia nós não vemos. Na Bíblia não tem isso. O que Deus escolhe, e aí é que a escolha passa, por exemplo, Efraim no lugar de Manassés, Isaac e Ismael não podia ficar, Jacó em lugar de Esaú, isso não era uma novidade para Deus, tá? Só que você tem que ter em mente o objetivo maior da Escritura e da eleição. Quando Abraão recebe a promessa, ele recebe assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A manutenção da promessa na vida de Abraão é essa. A existência de Abraão e o chamado de Abraão é por causa dessa promessa. Deus acha graça em Abraão pela fé que ele demonstra e quer manter essa promessa na linhagem de Abraão. Isso vai se repetir de modo semelhante na vida de Davi. Deus olha para Davi e disse: olha, o Redentor vai vir da tua linhagem. Da tua linhagem sempre vai ter um rei eterno, porque Deus se agradou dele, entendeu? Mas a manutenção de Israel e a manutenção das promessas, ela passa incidentalmente por esses homens. Esses homens não são a razão e o fim último da escolha, que é o que o calvinista tenta passar. Na realidade, Abraão, ele não é escolhido para ser separado da terra, ou para que ele seja em depreciação, em prejuízo dos outros povos, mas em benefício de todos os povos do mundo. E o calvinista não consegue entender isso. Abraão foi escolhido para ser uma bênção para todas as nações. Não para todo tipo de nação, não para todo tipo de homem, mas para todas as nações. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Mais alguma pergunta? Aproveita para perguntar, abençoado. Quem quiser perguntar. Então acho que eu respondi aí, né, Cláudio? Deus não rejeita nem endurece incondicionalmente. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus endurece sim aqueles com quem ele está irado. Aí o endurecimento em si já é uma disciplina. Entendeu? O endurecimento é uma disciplina. Como fez com o faraó, como fez com os fariseus. Entendeu? O endurecimento é uma disciplina. Como falei, Deus não tem como ter misericórdia de quem não pecou, e nem se ira com quem ainda ele não conhece como pecador. Então, amados, eu vou ficar por aqui, ninguém vai perguntar. Ah, tem outra pergunta aqui. Você conhece algum outro teólogo que tenha escrito sobre a eleição cristocênica, além de Armínio? Só que antes dele, olha, essa perspectiva cristocêntrica, ela é uma perspectiva predominante. Eu tenho falado isso, falei no vídeo aqui sobre hermenêutica, que a hermenêutica da patrística era essencialmente cristológica. O problema, irmãos, e aqui eu quero explicar, viu, Christian, é que as palavras vão mudando de significado. A semântica não é uma coisa estática, ela vai, ó, mudando. Então, hoje, quando se fala eleição cristocêntrica, se associa a pessoa, por exemplo, do Caio Fábio. E o Caio Fábio já tem, sim, né? Não dá para colocar ele ali como padrão de coisa nenhuma hoje, em dias atuais. Então a mesma coisa. Aí os calvinistas aproveitaram, porque a eleição cristocêntrica rejeita a eleição calvinista, de pronto, porque a gente defende que é em Cristo, em alto, nele, assim que está escrito no grego em Efésios 1. Nele. A gente faz a contração em ele, nele, mas lá no grego é em alto, chega a estar, é ênfase, é nele que nós somos conhecidos. Armínio é enfático nisso, irmãos. Armínio diz, olha, Deus não conhece ninguém e não ama poderosamente, assim, de modo salvífico, né? Senão aqueles que ele conhece como crente, em Cristo, ligados ao seu Filho, tá? Então, na patrística, a interpretação tipológica, ou seja, a ideia de Cristo como fio condutor das Escrituras é notório. Agora, hoje os calvinistas tentam associar a eleição cristocêntrica, sobretudo, a Salomon Selen, que é um liberal, que foi que criou a escola de... de crítica.
a escola de crítica, um liberal aí que queria fazer um cano dentro do cano, mais ou menos como Lutero, e quer associar com essa fase ruim de Lutero e com Caio Fábio. Mas isso não procede. Na patrística, a interpretação é cristocêntrica. Você vai pegar aí qualquer um dos primeiros até o quarto século, vai fazer esse tipo de interpretação, principalmente os apologistas. Você vai pegar e vai ver eles comparando o Antigo Testamento com Jesus Cristo, e Jesus Cristo sendo o fio condutor de interpretação de toda a Escritura. Entendeu? Hoje eu compreendo, irmãos, a ideia dos reformados e a preocupação dos teólogos reformados com a questão do histórico gramatical. Mas, né, a ideia de Cristo ou do fio condutor é muito boa e você não pode desprezar uma coisa por causa da outra, entendeu? Você, se possível, estudar as duas coisas, se aprofundar nas duas coisas. Quem mais foi cristocêntrico é depois de Armínio, que para mim foi o Calbart. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu digo lá na igreja, quando tem estudos, né, que eu vou ministrar, que quando ninguém pergunta nada, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu não sei se eu fui muito chato hoje na leitura desses textos aí de Armínio, meio complexo, né, meio complicado, meio rápido, falando rápido, mas eu espero que tenha sido uma bênção aí para você, tá bom? Deus abençoe e até o próximo Teologizando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.